Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vamos ler juntos? Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se você notar, o Evangelho de Mateus é o único evangelho onde estão registradas essas palavras encantadoras de Jesus. João não registra, Lucas não registra, Marcos não registra, só Mateus registra. Eu tenho uma suspeita, por quê? Porque aquele que escreveu Levi ou Mateus era um cobrador de impostos, hostilizado, marginalizado, pressionado, excluído da religião judaica pelo fato dele ser um judeu e cobrar impostos dos judeus para entregar para os romanos. E eu, irmão, suspeito que esse homem, ao ouvir esse chamado de Jesus, esse homem registra uma das palavras mais encantadoras de Jesus na Bíblia, porque esse homem era o protótipo desse tipo de pessoa: cansado, sobrecarregado, pressionado, entristecido e de repente, irmãos, marginalizado de tudo e de todos, porque talvez tinha uma profissão que não agradava a muitos. Talvez ele, como ninguém, percebeu esse convite encantador, e a Bíblia diz que ele, quando recebe esse convite, levanta da sua coletoria, larga tudo que tem e segue a Cristo. Que coisa gloriosa! Eu sempre digo, irmãos, que o Evangelho não é para os doutos, o Evangelho não é para o soberbo, o Evangelho não é para o orgulhoso, o Evangelho não é para aquele que acha que é, o Evangelho é para aquele que tem certeza que não é. O Evangelho, irmãos, não é para aquele que está de bem com a vida. O Evangelho não é para aquele que tem a sua despensa e o seu coração abastado. O Evangelho não é para aqueles que batem no peito e dizem: olhem para mim como eu sou bom. O Evangelho não é para aqueles que confiam na força do seu braço. O Evangelho não é para aqueles que dizem assim: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Não, irmãos, engano seu. O Evangelho é para os pequeninos, para aqueles que entendem que não são, para aqueles que sabem que a força não reside neles, para aqueles que têm a convicção de que se não for a Deus, nada, absolutamente nada construído nessa vida vai ter valor. O Evangelho não é para os sábios, não é para os instruídos. O Evangelho não é para os doutos que estão nas cátedras das universidades e nas cadeiras gloriosas das empresas, e que de repente, irmão, orgulham-se da sua sapiência e do seu lugar. Não, irmãos, o Evangelho é para aquele que sabe que não é. É para aquele que, quando olha para esse mundo, ele vê que aqui nesse mundo ele não tem absolutamente nada onde ele possa ancorar a sua alma. O Evangelho, irmãos, é para os pequeninos, é para aqueles que não são, é para os marginalizados, é para aqueles que estão cansados, é para aqueles que estão sobrecarregados, é para aqueles que de repente buscaram recursos nesse mundo e viram que todos os recursos desse mundo, a parte de Deus, é neblina, é sombra, é poeira, é fumaça. Irmãos, que convite encantador! Eu já preguei nesse texto N vezes, foi o primeiro texto que eu preguei quando eu cheguei em Maringá, na reunião do presbitério. Não conhecia ninguém, não conhecia nenhum pastor do nosso presbitério e nem uma ovelha da IPVO.
Foi o primeiro texto que eu preguei na minha reunião do presbitério, quando eles me franquearam a palavra e disseram assim: pastor Luciano, nós queremos conhecer o senhor tem uma palavra aí para nós? Amém. Qual pastor que nunca tem, né? E de repente, irmãos, na reunião do presbitério, com aqueles pastores todos da região, irmãos queridos, eu abri Mateus 11, o pastor estava lá, e preguei essa palavra. Sabe por quê, irmãos? Porque o Evangelho é um sublime convite, um maravilhoso convite, o maior de todos os convites. Agora, não é para todos. Tiago diz que a fé não é de todos. É de quem? De quem o próprio Deus prepara o coração para ouvir, acolher, receber e viver. Tem muita gente, querido, que conhece muito sobre Jesus. Tem muita gente sentada no banco das nossas igrejas que conhece muito a Bíblia. Mas tem gente, irmãos, que vive pouco a Bíblia que conhece. Tem gente que acha que conhece muito e não precisa de igreja. Tem gente que acha que chegou num grau assim tão elevado de sapiência que não precisa mais da igreja, que não precisa mais de uma boa palavra, e não precisa mais de se debruçar diante dessa palavra gloriosa em práticas piedosas em casa. Mas eu digo para você, querido, que o Evangelho não é para todos. A fé não é de todos, diz Tiago. É para aqueles que o próprio Deus abre os olhos, dilata o coração e ergue os nossos olhos para a gente parar de olhar para aqui e começar a olhar para lá. Que convite maravilhoso, que atributos maravilhosos dessa pessoa incomensurável de Jesus Cristo. Irmãos, eu sinceramente, me perdoem a minha intimidade com vocês nessa noite, mas eu estou feliz. Eu estou feliz por causa de Jesus. Eu estou feliz, irmão, sabe por quê? Porque eu vejo algumas coisas se concretizando, que são coisas que tem tanto tempo, irmãos, que eu labuto em cima delas, e agora eu vejo essa coisa desabrochar como uma flor, que ficou muito tempo fechada, e agora, ao sinal do sol e da brisa da primavera, ela se abre. Que pessoa incomensurável é Jesus! A Bíblia diz, irmãos, que Ele é uma fonte inesgotável de beleza, de sabedoria. Jesus, irmãos, é o centro da Bíblia, mas Ele é o centro de tudo. Se a sua vida não gira em torno dEle, sua vida está girando em torno de algo errado. Se Ele não é a pessoa mais importante na sua vida, você colocou uma pessoa errada. Se Ele não é o alvo da sua fé e de todas as suas obras, você está obrando de forma errada. Se Ele, querido, não for o alvo das suas maiores afeições, como diz um pregador muito famoso, Paul Washer, se Jesus não for o alvo das suas afeições, se a sua alegria máxima não estiver nele, você está se alegrando na coisa errada. O apóstolo Paulo, irmãos, foi um homem que traduziu essa imensidão da pessoa de Jesus Cristo quando ele escreveu na carta aos Romanos: porque dele, por ele e para ele e por meio dele são todas as coisas, a ele seja a glória eternamente, amém. Irmãos, é tudo dele, é tudo para ele, é tudo com ele, é tudo por causa dele. Hebreus chega a dizer que sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o esplendor da criação, ele é a imagem do Deus invisível, ele é a face do nosso Deus. Você quer conhecer a Deus? Olhe para Cristo. Você quer saber quem é o coração e a face do seu Pai? Olhe para o Filho, porque foi Ele mesmo quem disse que você só conhece o Pai se você conhecer
o Filho e aquele que o Filho o quiser revelar. Eu acho isso lindo, irmão, sabe por quê? Porque isso derruba o nosso orgulho, derruba a nossa arrogância de achar que somos bons para Deus e que fomos nós que o escolhemos pela nossa própria força. Não, irmãos, Deus nos humilha dizendo o seguinte: sabe quem são vocês? Um trapo de imundícia jogado no campo, mas eu vos amei. Louvado seja Deus, irmãos, porque Jesus Cristo é tudo em todos. Ele é o esplendor da glória de Deus, Ele é o primogênito do Pai, porque através dele, irmãos, tudo foi feito e tudo se fez, e Ele é aquele que nos convida graciosamente a estar com Ele, a andar com Ele, a viver com Ele. Louvado seja Deus. Quando eu olho para esse convite encantador, irmãos, mais do que um convite, eu vejo aqui 3, meu pastor, atributos maravilhosos, incomensuráveis, imensos da pessoa de Jesus Cristo. O primeiro deles, quando a gente olha para esse texto, a gente vê que Jesus é um pai acolhedor. Olha o que diz o verso 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se você é pai, você sabe, quando o seu filho está machucado, o que você faz com ele? Meu filho? Se você é um pai de verdade, né? Se o seu filho de repente está cansado e sobrecarregado, se ele está sofrendo as agruras desse mundo, e se sobre os seus ombros o peso está grande, todo pai e mãe consciencioso, ele faz o quê? Filho, vem aqui, vem cá no papai, não é assim? A criança machuca, e eu vejo tantas crianças na nossa igreja, quando a criança machuca, meu presbítero, você tem 2 filhotes, quando eles machucam, eles correm para quem? Irmãos, que coisa gloriosa. Jesus é um pai acolhedor. Bonhoeffer diz que Jesus era um homem para os outros, viveu de braços abertos e morreu de braços abertos. Jesus era um pai, irmãos, que acolhia a adúltera, acolheu a viúva pobre, acolheu o leproso, acolheu Jairo na sua aflição, e acolheu, irmãos, todos aqueles que foram até ele, acolheu o corrupto Zaqueu, e acolheu o filho rebelde, na parábola do filho pródigo, cujo nome filho pródigo está errado, porque quem é pródigo ali não é o filho, é o pai. Portanto, querido, Jesus é um pai acolhedor. Jesus é aquele que tem os braços abertos para acolher você nessa noite. Você que está se sentindo cansado, pressionado, sobrecarregado, angustiado com as muitas coisas dessa vida, Ele tem e sempre terá os braços abertos para receber e acolher você. Agora deixa eu te dizer uma coisa: uma igreja admirável é uma igreja que segue os passos de seu mestre. Se Jesus era um pai acolhedor e tem sempre os braços abertos, a igreja também. Se a igreja não for um lugar para acolher o cansado, o necessitado e o ferido, ela serve para quê? Para quê, irmãos? Para você vestir uma roupa bonita e vir aqui final de semana e de repente se travestir de religião, mas viver os 7 dias na semana como se Deus nem existisse e como se o caráter de Cristo não tivesse em você? Para que então isso? É por isso, meu irmão, que uma igreja que imita o seu mestre, viu, meu pastor, é uma igreja acolhedora, é uma igreja que distingue o visitante, mas distingue também o membro, é aquela que se preocupa, é aquela que se interessa uns pelos outros. Isso é normal na vida da igreja, aliás, essa é a norma, e eu louvo a Deus, porque hoje, por exemplo, olha quantos visitantes, meu pastor, o povo cansou de bater palma. E aí eu pergunto, você está cansado de bater palma, meu querido? Ou você prefere não ter palmas para bater? Porque às vezes é assim, né?
Às vezes a gente fica incomodado porque bate palma, mas você tem que pensar, porque o contrário eu acho que é pior. É ou não, Milena? Por isso, meu amado, para uma igreja imitar o seu mestre, ela precisa ser um lugar de acolhimento, tem que ser um lugar de braços abertos. E quando eu falo de igreja, eu não falo de estrutura, eu falo de você. Você tem que ser uma pessoa assim, acolhedora, interessada, compassiva, que se move em direção aos outros para acolher aqueles que estão quebrados e machucados pela vida. E olha, tem muita gente assim. Tem muita gente enchendo os consultórios dos psiquiatras e dos psicólogos, porque são pessoas machucadas pela vida. E sabe onde essas pessoas encontram a vida? É na igreja, é em Jesus. Jesus, certa feita, disse o seguinte: as minhas palavras são espírito e vida. Sabe o que significa isso, querido? Essa vida você encontra em Cristo e na comunidade do corpo de Cristo. Não se aparte. Não pense que você consegue sozinho, porque não consegue. É um engodo mentiroso e sórdido do diabo sussurrar no seu ouvido: você consegue. Ninguém consegue. Nem Jesus conseguiu. Pastor, agora o senhor foi herético. Então tá bom. Por que escolheu os 12? Podia ter feito tudo sozinho. Por que no Getsemane chamou os 3? Podia ter enfrentado sozinho. Por que sua alma ficou angustiada até a morte? Poderia ter enfrentado sozinho. Olhe para o apóstolo Paulo, nunca viajou sozinho, sabia disso? 2 ou 3, no mínimo, viajava com o apóstolo Paulo. Sabe por quê, Milena? Precisamos uns dos outros. E sabe onde a gente encontra isso? Aqui. Jesus era um pai acolhedor, e como Jesus, a semelhança dele, a igreja também tem que ser um grande hospital. E eu louvo a Deus, irmão, sabe por quê? Porque quanto mais a igreja recebe e a igreja cresce, mais problema ela tem. Mas o problema abençoado, amém? Um grande hospital, um lugar onde os feridos são curados, os famintos são alimentados, os entristecidos são alegrados, aqueles que estão abatidos são levantados, e aqueles que estão perdidos foram salvos. Louvado seja Deus, amém? E PVO 40 anos, uma igreja acolher. Você é uma pessoa assim? Isso faz parte do seu perfil? Você é aquela pessoa com o coração dilatado para acolher os quebrados e os machucados pela vida? Pois Jesus, viu, Simone, era assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos... que maravilha! Ele é o nosso alívio, amém? Segundo atributo, olha o que diz o versículo 19, que coisa gloriosa: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Segundo atributo desse Deus incomensurável, imenso, que a igreja deve seguir os seus passos: Jesus é um mestre inspirador. Além dele ser um pai acolhedor, ele é um mestre inspirador. Não vou mais pregar sobre o mestre incomparável, veja no YouTube a pregação de domingo passado. Clique lá no YouTube e você vai ver essa pregação domingo passado. Hoje eu só quero dar uma pequena pincelada. Jesus diz assim: aprendei de mim. Por quê? Porque eu vou dar uma aula para você, que eu vou encher sua cabeça de conhecimento, você vai ficar um crânio. É isso que ele disse.
Olha, eu vou fazer um curso de discipulado com você, que você vai ver, você vai sair assim conhecendo a Bíblia para valer. Jesus disse isso. Mas ele disse assim, quer ver? Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde. Você entendeu, né? Você entendeu por que o ensino de Jesus é tão eficaz, né? Você entendeu por que as pessoas ficavam maravilhadas quando ele abria a boca, né? Você entendeu por que ele mudava a vida das pessoas de forma tão dramática, né? Porque, como eu disse domingo passado, antes dele pregar aos ouvidos, ele pregava aos olhos. Ele era manso e humilde. Que coisa gloriosa, irmãos, que fonte de inspiração esse nosso Deus. Que coisa gloriosa esse Deus que nós servimos. Não é um Deus que fica do alto do seu pedestal ditando normas. Não é um Deus como Alá, que fica lá no alto da sua sapiência e os seus súditos correndo com medo dele, tentando agradá-lo. Não, irmãos, o nosso Deus não é o Deus do Corão. Não tem esse papo de que existe só um Deus de todas as religiões. Isso é balela, irmãos, isso é conversa do diabo. O Deus da Bíblia, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, não tem nada a ver com o Deus do Corão, o Alá. O nosso Deus é o único Deus e o verdadeiro Deus. Ele não está, irmãos, no alto e sublime trono apenas, mas ele habita com contrito e com quebrantado de coração. E ele é aquele, irmãos, que destituiu-se de toda a sua glória e se vestiu de humildade ao ponto de o maior hino da igreja primitiva está registrado em Filipenses capítulo 2, pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, tornando-se reconhecido em figura humana, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Que coisa gloriosa, irmãos. Ele deixou um exemplo para nós glorioso, para nós seguirmos os seus passos. Jesus, o mestre inspirador, que coisa maravilhosa. Uma igreja que segue a trilha do seu mestre também tem que ser uma fonte de discipulado e de ensino. Está aí as mulheres da nossa igreja, né? Carol, Tereza e as nossas irmãs lutando para oferecer um discipulado de qualidade às nossas mulheres. Por quê? Porque é uma igreja que imita o seu mestre. Jesus, irmãos, era um mestre inspirador. Agora, mais do que aprender de Cristo, nós precisamos experimentar a Cristo através da vida compartilhada de uns para com os outros. É por isso, querido, que nesses 40 anos nós colocamos o projeto de 40 anos chamado Rede. Primeiro, receber. Está vendo? Jesus era um pai acolhedor. Ele recebia todos aqueles que vinham a ele. É por isso que nós colocamos o D de discipular. Por quê? Porque Jesus era um mestre inspirador. Uma igreja, irmãos, que não ensina, gera crentes frágeis. Como diz Tiago, joelhos trôpegos. E qualquer vento de doutrina, você é levado para lá e para cá. E olha que tem tanto vento por aí que eu acho que já virou tempestade. E se a igreja, irmãos, não for uma fonte de ensino bíblico consistente, ela é perigoso de gerar crentes epidérmicos, superficiais, que desconhecem uma teologia robusta, a verdade do Evangelho, para ter a sua vida firmada na fé que ela professa. Se você estudar um pouco da história da igreja, você vai ver que grandes movimentos esdrúxulos se levantaram ao longo da história da igreja, dizendo que era um avivamento, dizendo que era uma obra de Deus, e muita gente, irmãos, embarcou nessa. A maioria das pessoas que embarcaram em tais movimentos, hoje estão longe do Evangelho e da igreja.
Pastor, como é que a gente subsiste diante dessa enxurrada que nós vemos nas redes sociais dia e noite, de gente falando coisa boa, mas muita coisa que não presta? Como é que a gente se mantém em pé? Como é que a gente tem certeza de que aquela coisa está confirmada como verdade de Deus no nosso coração? Através do ensino da palavra de Deus. Pode falar o que for da igreja presbiteriana. Tem erros, pastor? Tem, o senhor está aqui, eu também. E você também. Enquanto tiver gente na igreja, irmãos, essa igreja tem o quê? Erros. Por quê? Porque nós somos todos, não é, Luan? Pecadores. Tem muitas coisas equivocadas, irmãos, na igreja presbiteriana, porque eu estou aqui, porque você está aqui. Mas uma coisa, irmãos, uma coisa, ninguém pode falar dessa igreja. Essa igreja tem feito isso aqui para treinar e capacitar os seus pastores a ensinar a pura e límpida palavra de Deus. Aqui nós não mercadejamos a fé. Aqui a gente não vende bênção. Aqui a gente não engana você. Aqui a gente não prega autoajuda. Aqui a gente não massageia o seu ego. Aqui a gente prega a bendita palavra de Deus. Sabe por quê? Porque é só ela vai te manter em pé. Quando os ventos de heresia soprarem por aí, você vai permanecer firme na rocha, que é Jesus Cristo. Jesus era um mestre inspirador. Agora, por favor, viu? Ensina e viva, porque aí fica pior. Seja você a resposta da sua própria mensagem. Viva o que você prega e ensina, e você vai pregar e falar com autoridade, e as pessoas vão te ouvir, porque vão ver em você o caráter daquele que te gerou. Amém? Jesus era um mestre inspirador, e assim a sua igreja deve ser uma comunidade pedagógica, discipuladora, ensinando para a vida. Nas mais diversas esferas que o Senhor Deus te colocar, você vai ser um arauto do Senhor, porque tem confirmado no seu coração a bendita e verdadeira palavra de Deus. Mas em último lugar, irmãos, se você der uma olhada no texto, você vai ver que o texto tem 3 expressões que são as mesmas utilizadas em João capítulo 10 e no Salmo 23. O texto fala no versículo 28 de alívio. O texto fala no versículo 29 de descanso. O texto fala no versículo 30 do jugo suave e leve. Em outras palavras, Jesus, além de ser um pai acolhedor, um mestre inspirador, é um pastor zeloso e cuidadoso. Veja, querido, que quando Jesus faz esse convite, palavras que o Salmo 23 alude ao pastor estão aqui: leva-me para junto das águas de descanso, alivia a minha alma. Veja, querido, que são as mesmas palavras utilizadas por Jesus quando ele encarnou o Salmo 23 na sua vida em João 10: eu sou o bom pastor, e eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Elas ouvem a minha voz e me seguem, e de maneira nenhuma vão ouvir os mercenários, porque não lhe reconhecem a voz. As ovelhas que o Pai me deu, de maneira nenhuma eu as lançarei fora, porque aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo. Em outras palavras, meus irmãos, esse atributo é um atributo maravilhoso da pessoa bendita de Jesus. Ele é um pastor zeloso, é Ele que nos dá alívio, é Ele que nos dá direção, é Ele que nos dá descanso, as mesmas atribuições do pastor do Salmo 23, encarnado na pessoa bendita de Jesus. Sabe o que significa isso? Preste atenção e eu estou terminando. A Bíblia diz no Evangelho de Marcos, que no início do seu ministério, Jesus subiu ao monte para orar, e tendo orado toda a noite, quando ele desceu pelos primeiros raios da manhã,
a Bíblia diz que ele escolheu para si os seus 12 discípulos. Agora, o texto é belíssimo. Primeiro, o texto diz que ele, quando desce, ele escolhe os que ele mesmo quis. Isso é glorioso demais, sabe por quê? Porque Jesus escolhe as suas ovelhas. E se você é uma ovelha eleita do Senhor, você pode ficar certo. Você pode dar umas rabadas, você pode querer dar umas chifradas, você pode querer ser rebelde, mas se você é ovelha de Jesus, Ele vai te trazer para perto. Ele escolheu as que Ele mesmo quis. Segundo, sabe o que o texto diz? Ele os escolheu para estarem com Ele. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque o que Jesus ansiava antes de tudo era o relacionamento, a comunhão e a vida desses homens andarem com Ele 3 anos para absorver a vida dele na vida dos seus discípulos. Em outras palavras, aquele que Jesus chama, Jesus cuida. Jesus investe. Jesus é aquele que forja naquele que Ele chama o caráter dele. E sabe o que o texto diz lá em Marcos? E depois os enviou a pregar. Olha que coisa gloriosa. Pastor, qual que é a ênfase correta de Jesus? A ênfase é essa: Ele é um pai acolhedor que te recebe. Ele é um mestre que te discipula e disciplina com a própria vida. E Ele é um pastor zeloso, que depois que você vem a Ele e aprende dEle, Ele cuida de você para o resto da sua vida. Que coisa gloriosa, irmãos. Jesus é o pastor zeloso, chamou os seus 12 para estar com Ele, para dar continuidade na sua obra e, acima de tudo, os envolveu nessa coisa gloriosa que significa o reino de Deus. A IPVO recebeu e tem recebido algumas pessoas. E uma igreja que segue os passos do seu mestre, ela tem que acolher, ela tem que discipular, mas ela também tem que envolver e cuidar. Para quê? Para que você dê fruto e participe desse reino, à semelhança dos seus discípulos. Por isso, meu amado, uma igreja admirável é uma igreja que segue os passos do seu Senhor. E a igreja precisa também se esforçar para diminuir a porta dos fundos, viu, meu pastor? E deixar bem larga a porta da frente. Porque infelizmente, irmãos, infelizmente, existe hoje um trânsito muito grande de pessoas que entram e saem da igreja como você entra e sai de um cinema. Amanhã estão aqui, assistem o filme, é maravilhoso, saem em levadas, porque o filme as agradou, mas do mesmo modo que entraram para ver o filme, saíram por aquela outra porta, porque foram buscar um filme, talvez numa outra igreja, que lhes agradaram um pouco mais. O desafio, irmãos, é muito grande, porque todo membro consciencioso, todo cristão e todo líder consciencioso se esforça para fechar a porta dos fundos. Pastor, nós vamos trancar essa porta e ninguém vai sair? Impossível, até Jesus não conseguiu fazer isso, lembra? Até entre os 12, teve gente que entrou, mas saiu. Por isso, querido, uma igreja que segue os passos do seu mestre, ela precisa envolver as pessoas que chegam na igreja numa teia gloriosa de amizade, relacionamento e serviço. Deixa eu te fazer uma pergunta: você já fez amigos aqui dentro? Você de repente já encostou em alguém ou já conversou com alguém que você formou uma teia bonita de amizade? Ou pelo menos você já chegou diante dos pastores da igreja, ou dos líderes de ministério e disse assim: olha, eu cheguei na IPVO e eu quero servir essa igreja de todo o meu coração?
Porque quando isso acontece, a porta dos fundos é estreitada. Existe um livro, irmãos, antigo da editora Betânia, que se chama Evangelização por Amizade. O autor diz que uma das formas mais preciosas de você alcançar o coração de uma pessoa que não é crente, e essa pessoa ser inserida numa comunidade de graça, que é a igreja, e ela dá fruto nessa comunidade para a glória de Deus, é através das amizades. Daí, irmãos, os nossos esforços para promover a comunhão entre os irmãos, para que a nossa porta dos fundos seja estreitada. Grupos de crescimento, reuniões de comunhão, e tudo aquilo que nós olvidamos os esforços para a gente conhecer você, andar com você, ter comunhão com você, caminharmos juntos e compartilharmos esses dons maravilhosos que Deus te deu. Às vezes não deu para mim, mas que a IPVO necessita tanto, mas está aí, escondido dentro de você. Uma igreja admirável é uma igreja que segue os passos do seu mestre, do seu Senhor. Em primeiro lugar, uma igreja admirável é aquela que tem as portas abertas para acolher aquele que o mundo joga fora. Aquele que entra aqui, irmãos, espizinhado, cansado, sobrecarregado, mas encontra guarita no meio de nós, amém? Jesus diz que o reino de Deus é como uma semente mas uma vez semeada, ela se torna o quê? E os seus galhos crescem tanto, que as aves dos céus encontram nela ninhos. Sabe o que significa isso? A igreja é isso. Tem lugar, tem acolhida, onde você possa fazer o seu ninho. Não despreze isso. Uma igreja, irmãos, que imita o seu mestre, é uma igreja que discipula com a verdade da palavra de Deus e se esforça para isso. Essa área do lado, irmãos, é para isso, sabia? 4 salas, para quê? Para nós ampliarmos a nossa escola dominical, e futuramente, agora eu vou falar, e futuramente, num tempo muito próximo, que é o tempo de Deus, nós vamos criar aqui um grande centro de treinamento para obreiros, para líderes e pastores, servir melhor a igreja de Jesus Cristo, aqui porque nós entendemos, irmãos, que precisamos aprender de Cristo, para que possamos o servir de forma melhor, amém? Uma igreja semelhante ao seu mestre, ao seu Senhor, é uma igreja, irmãos, que cuida, que zela, é uma igreja que pastoreia, é uma igreja que envolve aqueles que o Senhor mesmo trouxe, para que eles permaneçam e aqui deem frutos, para a glória do nosso Deus. É uma igreja que se preocupa com aqueles que Deus mandou, e na medida do possível, nós nos esforçamos, criamos estratégias e esforços bíblicos, para que você frutifique e dê fruto nessa igreja, e pare de ser um consumidor da fé, assistindo só um filme, mas seja parte integrante da vida da igreja, do reino de Deus, e o seu fruto permaneça, amém? Irmãos, esse é o projeto da IPVO esse ano: receber, discipular e envolver. Posso contar com vocês? Posso contar? Claro, irmãos, uma andorinha não faz verão não, agora 2 já melhora. Agora, se eu tiver um monte de andorinha, irmãos, nós vamos fazer um verão fenomenal, amém? E é isso que nós estamos buscando, para a glória do nome de Jesus. Posso contar com você? Pastor, o que eu tenho que fazer? Simples, pergunte assim, quer ver? Senhor, o que eu posso fazer para ter um coração mais aberto e receber melhor as pessoas aqui? Simples, um aperto de mão, um sorriso, um abraço com aquele que você não conhece,
uma acolhida graciosa, perguntar o nome, meu bem, que bom que você veio, se interessar, coisa simples. Pastor, o que eu posso fazer para ser um instrumento de ensino e de discipulado? Você pode, de repente, fazer parte da nossa escola dominical, né, meu presbítero? Talvez tem gente aí que tem o dom de ensinar, é um professor, pode fazer um discipulado pessoal com alguém que está aqui na igreja. Eu tenho todo o material para você, te dou na sua mão, tudo mastigadinho. Você pode ser uma pessoa que instrui outra nos caminhos do Senhor, e aí você vai gerar um filho na fé, igual Paulo a Timóteo. Você pode fazer isso. Você pode abrir sua casa para um grupo familiar, você pode participar de um grupo familiar, você pode participar de um ministério da igreja. Você pode encostar nas mulheres, você pode encostar no tear, você pode encostar em muitos deles que estão aí no seu boletim. Só você olhar atrás do seu boletim, você vai ver. E de repente você ser um instrumento de Deus para quê? Para que aquela pessoa que Deus trouxe para nós fique aqui, porque ela fez amizade com você, porque você foi simpática, investiu na vida dela e a envolveu na vida da igreja. Amém? IPVO há 40 anos, esse ano, irmãos, é o ano da bênção. Sabia disso? Agora, todos nós precisamos estar juntos, sonhar juntos, porque como dizia o filósofo de todos os tempos, Raul Seixas, pastor, mas que jeito de terminar um sermão. Tem hora que esses caras dão umas bolas dentro, a graça comum. O sonho que se sonha só, é só um sonho, mas o sonho que se sonha junto, pode se tornar uma realidade. Quem quer sonhar comigo isso aí? Amém? Amém? Senhor, eis-me aqui, eu quero participar desse projeto, porque assim eu vou ter vida, e vida em abundância. Amém?